Glórias a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nossa, nem precisa eu pregar, irmãos. Deus já falou tudo o que Ele tinha para dizer aqui essa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas vamos à leitura da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Estou feliz com o Senhor, irmãos, porque Jesus é bom e é fiel. Aleluia. Eu estou feliz por muitas razões, mas eu sou feliz na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, independente das circunstâncias. Louvado seja Deus, o Senhor, irmãos, Ele estendeu sobre nós as suas mãos misericordiosas. Aleluia, Jesus nos fez participantes da sua glória, né? A palavra do Senhor, ela diz, em algum momento que Jesus, aleluia, eu não me lembro nem se ele foi questionado por alguma razão, não me lembro bem agora, mas há um momento em que ele diz assim, que ele ocultou tantas coisas, muitas coisas aos sábios e entendidos, mas revelou aos seus pequeninos. Louvado seja Deus. Isso porque Ele escolheu revelar para nós. Aleluia, Jesus. Então nós somos agraciados, aleluia, porque o Senhor olhou para nós com misericórdia. Nós alcançamos esta graça. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Lá no Pentateuco, Levítico, capítulo 6. Glórias ao santo nome do Senhor. É um versículo bem, glórias a Deus, bem conhecido dos irmãos. Glórias a Deus. Pode parecer que não tem nada a ver com tudo que já foi dito aqui nessa noite, irmão, mas tem tudo a ver. Esse aqui é um culto de jovens, né? Aleluia, Jesus. Mas hoje a mocidade está bem defasada aqui em quantidade, então nós não vamos louvar, não. Nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos aprender com Jesus. Aleluia, para que nós possamos fazer a sua vontade com excelência. Aleluia. 6 de Levítico, aleluia, versículo 11, 12. Glória a Deus, que diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar e glorificar o Senhor, porque Ele está neste lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Não é chavão de quem prega, não é chavão de quem tem oportunidade, irmãos. Deus está nesta casa, verdadeiramente. Louvado seja Deus. Aleluias. Exaltado e bendito é o Cordeiro de Deus. Ele é vivo e poderoso e está entre nós. Aleluias. Deus já tem falado muito conosco nesta casa, irmãos. E Ele vem completar isso, aleluia, com a sua palavra. Nós lemos aqui, aleluia, Jesus, o versículo 13, aleluia, que fecha esta mensagem, que fala sobre a lei do holocausto, dos sacrifícios, louvado seja Deus. O versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui, aleluia, no trabalho, aleluia, Jesus, com a mocidade, com os jovens da casa do Senhor, aleluia, glórias a Deus, que não deveria ser somente com os jovens da casa do Senhor, que nós, como pessoas que estamos aqui à frente deste trabalho, deveríamos ter trazido nesta noite muitos outros jovens para ouvir esta palavra, para tomar conhecimento, aleluia, da vontade, do amor de Deus para as suas vidas. Louvado seja Deus. Mas nos dias, irmãos, que nós vivemos, que nós atravessamos nessa terra, isso tem se tornado cada dia mais difícil. Aleluia. Não somente, aleluia, trazer, aleluia, os jovens à casa do Senhor, mas até mesmo fazer com que aqueles que estão dentro da casa de Deus tenham interesse em fazer algo para Jesus. Porque essa geração, aleluia, que nós atravessamos, aleluia, nos dias atuais, ela canta muito que está cheia de fogo, ela canta muito, aleluia, que o fogo queima, que o fogo arde, que
que quer fazer, que quer acontecer, mas não tem feito nada de efetivo pela obra do Senhor. E por que isso acontece? Louvado seja Deus, aleluia, porque nós temos, irmãos, aleluia, estamos, infelizmente, nos dias atuais, inseridos numa sociedade que vive de aparência. Aleluia, Jesus, nós estamos inseridos numa sociedade que cultiva aquilo que as pessoas podem ver, que podem contemplar com seus olhos carnais. Aleluia, Jesus. E nos esquecemos que para nós, que somos servos de Deus, aleluia, que professamos, aleluia, o conhecimento, aleluia, e a fé na palavra do Senhor, nós não podemos viver desta maneira. Nós precisamos viver, testemunhar as grandezas de Deus, aleluia, e fazer a sua vontade. E nós vemos isso, irmãos, aleluia, na palavra de Deus, aleluia, nós temos muitos exemplos, aleluia, de que, para que esse fogo, aleluia, aqui que nós lemos, para que ele venha arder continuamente, aleluia, sobre o altar, aleluia, Jesus, é necessário, aleluia, somente uma coisa, e não é fogo, louvado seja Deus, não é sobre este fogo, aleluia, que eu quero falar nesta noite, que Deus quer tratar conosco nesta noite, para que este fogo, aleluia, venha arder em nós, através de nós, no meio de nós, aleluia, onde nós passarmos, para que esse fogo possa verdadeiramente arder, aleluia, Jesus, nas nossas vidas. Glórias a Deus. Nós precisamos obedecer à voz de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O nosso irmão Emerson veio aqui, aleluia. Glórias a Deus. Ele frisou, aleluia, o que a nossa irmã Elaine veio aqui, aleluia, falando sobre vocação e renúncia. Louvado seja Deus, aleluia. Ele focou na vocação, mas eu foquei na renúncia. Louvado seja Deus, aleluia. O Júnior veio aqui também e louvou, e falando sobre escolha. Louvado seja Deus. Escolheu obedecer, porque escolheu ouvir e obedecer a voz de Deus. Irmãos, e é isso que tem faltado na nossa geração, porque a gente fala muito, mas ouve pouco. A gente canta muito, aleluia, mas renuncia muito pouco ou nada. Aleluia, muito pouco ou quase nada. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Eu ouço, irmãos, muitas vezes as pessoas falando nos lugares que eu frequento, com pessoas que servem a Deus, que dizem servir a Deus, que dizem ser evangélicas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Um dia desse eu falei, irmãos, que eu não gosto quando as pessoas me enquadram como uma pessoa evangélica. Eu não gosto. Eu sou crente. Evangélico tem um monte por aí que diz ser evangélico, mas quando você vai colocar a vida dele aqui, ó, enquadrado na palavra, ele não tem nada de crente, ele tem nada de Deus. Então eu não gosto quando as pessoas me colocam nessa categoria de evangélico. Eu sou crente em Jesus, creio em Jesus e quero viver por Ele. Muitas vezes eu falho, mas eu estou lutando para viver por Ele, na pessoa de Jesus. E a nossa irmã Elaine veio aqui, aleluia, falando sobre o profeta Jeremias. Louvado seja Deus, um homem que sofreu, que chorou, que derramou lágrimas pelo povo de Deus, por amor ao povo de Deus, como ela bem frisou aqui. Aleluia, Jesus. E isso foi porque ele tinha uma vocação, aleluia, ele tinha um chamado, aleluia, louvado seja Deus. E debaixo daquilo, aleluia, que foi, aleluia, determinado para ele, como o nosso irmão Emerson colocou aqui, ele escolheu obedecer. Aleluia, porque ele tinha um chamado, louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia, mas para que ele vivesse esse chamado, e para que este fogo, aleluia, viesse arder na sua vida, aleluia, viesse fazer com que aquilo que Deus determinou para ele viesse se cumprir, ele precisou renunciar a muitas coisas, tanto que quando ele foi chamado, como o nosso irmão colocou aqui, ele começou a dar desculpas. Louvado seja Deus, porque ele precisava, irmãos, ele precisava renunciar a si mesmo, às suas vontades, às suas escolhas pessoais, para poder viver aquilo que Deus tinha para ele. Nós temos um exemplo disso, aleluia, no livro de Daniel, irmãos, que assim, aleluia, Jesus, eu sempre falo, irmãos, que eu amo, aleluia, o livro de Daniel, eu amo a palavra de Deus por completo, mas Daniel é um homem especial para mim. Louvado seja Deus, porque ele foi levado cativo, estava numa terra estranha, estava no meio de um povo estranho, estava cercado das melhores coisas, porque sendo ele, aleluia, da linhagem, aleluia, real,
acesso, aleluia, a tudo que ele pudesse querer, mas ainda estando lá dentro, ele escolheu, aleluia, obedecer, aleluia, aos ensinamentos que ele recebeu da parte de Deus. Ele escolheu ser obediente ao Senhor, ele escolheu, aleluia, não participar, aleluia, da mesa, aleluia, do rei, não participar daquilo que podia contaminar sua alma. Louvado seja Deus, aleluia. Então é necessário, irmãos, aleluia, que para que esse fogo venha arder em nós, haja renúncia, louvado seja Deus, haja o reconhecimento, aleluia, primeiramente que o Senhor, ele tem um chamado, aleluia, na nossa vida, ele tem algo determinado para você e para mim, para que nós possamos fazer, mas para que isso venha a se cumprir, louvado seja Deus, nós precisamos renunciar e obedecer à voz do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor, irmãos, ele tem prazer, aleluia, muito mais em que nós obedeçamos do que nós sacrifiquemos. Lá em 1 Samuel, aleluia, Jesus, deixa eu ver aqui que eu acho que eu guardei, né, que eu sou muito ruim de guardar os versículos, mas eu acho até que eu anotei uns. Eu comecei a anotar umas coisas, mas depois falei, ó, Jesus, esse negócio de esboço não é para mim. Aleluia, eu não sei fazer isso. Glória a Deus. Mas eu acho que eu não anotei não. Mas é Samuel, irmãos. Quando Saul, ele foi escolhido, louvado seja Deus, o povo se levantou, aleluia, contra Samuel, quis que o Senhor lhes desse um rei humano, porque eles já tinham um rei celeste, tinham um rei todo-poderoso, mas eles quiseram um rei humano, e Saul foi o escolhido. Mas ficou provado, louvado seja Deus, que o homem não está preparado para tão grandes coisas, muitas vezes, porque na primeira oportunidade, na primeira ordenança que o Senhor lhe deu, ele cumpriu pela metade e deixou de cumprir o resto, desobedeceu a voz do Senhor, e por isso ele perdeu o seu reinado. Ele reinou 40 anos, aleluia, Jesus, sem a bênção do Senhor. Aleluia, imagine, irmãos, o que é isso. A gente, quando vai fazer as coisas do Senhor, na direção de Deus, aleluia, na vontade de Deus, já não é fácil. Imagina fazer sem a presença de Deus. Davi é um homem tão sábio, aleluia, talvez por isso o Senhor tenha visto nele, aleluia, um homem, aleluia, segundo o seu coração. Louvado seja Deus, aleluia. Davi sempre convidava o Senhor para as suas batalhas. Nós vemos isso refletido na vida do seu filho Salomão, que a primeira coisa que ele pediu também, quando recebeu o povo, o que ele pediu a Deus foi sabedoria para poder se colocar, para saber dirigir o povo do Senhor. Aleluia, Jesus, ouvir e obedecer a sua voz. Então nós temos, irmãos, muitos exemplos na palavra de Deus, aleluia, que vai mostrar para nós, aleluia, que para que esse fogo venha arder, irmãos, nas nossas vidas, nós precisamos, aleluia, nos colocar na presença de Deus, porque cantar, aleluia, glórias a Deus, que está cheio do fogo, que está cheio de unção, que está cheio da graça, mas cadê as almas, irmãos? Cadê, aleluia, louvado seja Deus, a obra? Aleluia, Jesus, eu estava ouvindo aqui a nossa irmã Cida falando, aleluia, dessa criança que está vivendo essa dificuldade, irmãos. É agora que o fogo tem que arder, é aí que o fogo tem que queimar. Louvado seja Deus, porque não adianta a gente queimar, cantar aqui, aleluia, que o fogo arde, que o fogo queima, que a gente está cheio, que a gente tem lenha para queimar, mas as almas estão perecendo lá fora. Aleluia, Jesus, a gente precisa, aleluia, sair da nossa zona de conforto, como já foi cantado aqui. A gente precisa sair, aleluia, do nosso mundinho, da nossa bolha, porque o mundo está perecendo, aleluia, porque ele jaz no maligno, mas eu e você fomos colocados aqui como sal da terra e como luz nesse mundo. Aleluia, Jesus, e não é só para que a gente brilhe, não, é para tirar das trevas aqueles que estão lá, é para ajudar, louvado seja Deus, sair do lamaçal do pecado aqueles que estão atolados na lama. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. A
Deus, eu sinto muito que talvez não seja isso que você estivesse esperando ouvir nesta noite, mas Deus, aleluia, Ele tem pressa de que eu e você façamos a sua vontade, porque os dias são maus, porque Jesus está às portas e muitas são as almas, aleluia, que estão perecendo e que Ele quer salvar, mas eu e você precisamos estar na brecha para fazer a vontade do Senhor. Exaltado é o Cordeiro de Deus, aleluia, glórias a Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem prazer em nos abençoar, mas essa bênção não é, aleluia, só para nós, é para todos, aleluia, é para toda a humanidade, aleluia. E como nós vamos chegar, aleluia, diante do Senhor com nossas mãos vazias? Vai dizer o que quando chegar lá? Ai, Jesus, eu não deu para fazer porque o fulano não fez, não deu para fazer porque a fulana não veio, mas eu e você estamos aqui. Aleluia, glória a Deus, nós temos 2 braços, 2 pernas, nós falamos, nós ouvimos, aleluia, glórias a Deus, nós podemos caminhar, aleluia, nós podemos fazer, temos entendimento, aleluia, da palavra, porque o Senhor nos deu, exaltado é o Cordeiro de Deus, Ele está aqui, igreja, aleluia, e Ele quer de mim, de você, nesta noite, uma posição, louvado seja Deus, aleluia, porque nas brechas que eu e você abrimos, muitas almas têm passado e caído no abismo. Aleluia, louvado seja Deus, exaltado é o Cordeiro Santo, e nós somos responsáveis, irmãos, por essas almas. Nós somos responsáveis por essas almas. E não importa que eles não ouçam, não importa que eles não queiram ouvir, o que importa é que eu e você façamos a vontade do Senhor. Só assim a minha mão e a tua mão vai estar lavada. Só assim, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, eu e você vamos ouvir o soar da trombeta. Vamos parar, irmãos, de nos preocupar com a nossa vida terrena, irmãos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós temos que viver aqui olhando para o céu. Nós temos, aleluia, glórias a Deus, que viver nessa terra esperando o céu. Aleluia. Mas quantos, irmãos, aleluia, já não esperam mais? Quantos estão na casa do Senhor todo dia? Aleluia. Quantos estão de joelhos dobrados? Louvado seja Deus, aleluia. Mas só quer pedir e receber. E se Deus não dá, então Deus não é Deus. Aleluia, Jesus. Deus não pode mais. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias. Mas você está obedecendo? Você está fazendo o ID do Senhor? Está fazendo a vontade do Senhor? E quando se diz ID, irmãos, o ID não é só você dar um folhetinho lá fora. O ID não é só você visitar alguém no hospital. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas sentadas do seu lado. Tem vizinho seu que precisa de ouvir a voz do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Tem pessoas olhando para você por onde você passa, esperando ver a luz de Deus brilhar. Glórias a Deus. Está esperando, irmãos. Está esperando um sinal, louvado seja Deus, de que Deus ainda está nessa terra, que Deus ainda se preocupa, que Deus ainda ama a humanidade. Está olhando para você, esperando, aleluia, ver a presença de Deus. Quer ouvir, aleluia, algo, está esperando uma palavra, esperando que essa palavra venha do céu. Aleluia, e eu e você estamos preocupados com pequenas coisas. Eu e você estamos preocupados, louvado seja Deus, aleluia, com o que nós vamos vestir ou comer amanhã. Aleluia, quando a palavra nos diz que o Senhor, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida daqueles que estão, aleluia, Jesus, soltos aí no mundo dos animais, Ele alimenta a todos. Quanto mais alinha você, Ele supre as nossas necessidades. Nós não precisamos, aleluia, estar preocupados com isso. Para que o fogo venha arder continuamente sobre o altar. Louvado seja Deus, aleluia. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos obedecer, ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Quer fogo na sua vida? Ore, aleluia, busque, mas obedeça. Aleluia. E quando eu digo obedecer, igreja, louvado seja Deus, há uma cadeia de comando, aleluia, do céu para a terra. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias ao santo nome do Senhor. Ela começa lá, mas ela passa por outros aqui também. Mas se você não obedece, aleluia, glórias a Deus, ao seu chefe, ao seu pastor, aos seus pais, aqueles que você vê, como que você pode dizer que está obedecendo a Deus? A igreja tem, aleluia, glórias a Deus, as suas regras e determinações. Se nós não obedecemos, irmãos, nós não estamos obedecendo a Deus. Aleluia. Se nós não obedecemos, nós não estamos obedecendo a Deus. Aleluia, Jesus. Eu estou falando, irmão, sobre as regras. Eu estou falando sobre a obediência. Glórias ao santo nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o Cordeiro de Deus. Nós precisamos, irmãos, fazer disso a nossa regra de fé. Aleluia, Jesus. A nossa fé começa na obediência à palavra de Deus.
na obediência ao Senhor. Aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus. Se nós não obedecermos, irmãos, eu sinto muito, mas esse fogo não vai arder em nós. Não vai arder no nosso meio, não vai arder nesta congregação, aleluia, Jesus, se nós, aleluia, como indivíduo não obedecer e como igreja nós não obedecemos a voz do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, que nesta noite eu e você possamos meditar, irmãos, na nossa caminhada, aleluia, na terra. Louvado seja Deus, aleluia, como crente em Jesus. Glórias a Deus. Eu convido os irmãos a fazer essa análise, louvado seja Deus, como crente na pessoa de Jesus. Glórias a Deus. Porque tem muitos evangélicos, irmão, mas crente tem pouco. Tem muitos evangélicos, mas crentes tem poucos. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Convido os irmãos, aleluia, Jesus, a se colocar de pé, para que nós possamos orar uns minutinhos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu ia até falar que os irmãos, muitos têm mania de falar com a permissão do pastor, mas não pede a permissão do pastor, né? A gente tem que pedir a permissão do pastor, porque não é porque vai orar, que é uma coisa boa, mas falar que com a permissão do pastor, se o pastor não deu a permissão, mas tá vendo? Isso também é desobediência, e em cima do altar. A gente não pode fazer isso não. Então, o pastor deu a permissão, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus, uns minutos, para que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Para que Deus tenha misericórdia de nós. Eu estava ali na porta, quando o Vinícius estava aqui orando. E eu estava orando também, irmãos, mas eu estava tão angustiada, triste. Eu estava, irmãos. Porque quando eu olho, não para nós somente aqui, mas para o mundo, as pessoas que servem a Deus, eu vejo quando as pessoas são enfraquecidas, irmãos. Aleluia, muitos de nós muitas vezes só olham e vê as falhas, as fraquezas, as dificuldades. A gente vê mesmo, mas nós não estamos aqui para apontar isso. Se a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. O dia de amanhã pertence a Deus e a gente não sabe o que Ele nos reserva. Só Deus é quem sabe, não é? Então vamos orar, irmãos, por todos. Orar por nós para que a gente permaneça. Se nós ainda temos fôlego, aleluia, e ainda um mínimo de disposição para buscar o Senhor, vamos orar para que o Senhor multiplique isso e para que Ele restaure aqueles que já não têm mais essa força. Louvado seja Deus, porque Jesus, irmãos, Ele está às portas. Louvado seja Deus, mas não importa somente que eu esteja de pé para ir com Ele, porque Ele me deu responsabilidades e Ele deu para cada um de nós aqui. Então não abra mão, não jogue fora, ou não despreze, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Pode ser qualquer coisa, executa aquilo que Deus colocou na sua mão com amor, com disposição, com diligência, para que Deus se agrade de nós e nós sejamos alcançados mais uma vez pelo seu amor e possamos alcançar a sua graça. Amém? Maravilhoso Deus e bendito Pai, santo e eterno Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus bendito, pela tua palavra, meu Pai, aleluia, com a qual o Senhor nos tem alimentado nesta noite. Eu peço a ti, ó Deus amado, aleluia, perdão pelas minhas falhas, os meus pecados, as minhas fraquezas, por todas as vezes, meu Pai querido, que eu tenho deixado de fazer a tua vontade. Eu peço a ti, Senhor, nesta noite, aleluia, que o Senhor venha perdoar, aleluia, glórias a Deus, todas as vezes, Pai, aleluia, Jesus, que eu olhei para mim, que eu olhei para tudo, meu Pai querido, que me cerca e deixei de fazer o teu querer. Nesta noite, ó Pai Santo, eu entrego em tuas mãos a minha vida, o meu caminhar, o meu deitar e o meu levantar, e também, meu Pai, do teu povo neste lugar. Que o Senhor venha estender sobre nós as tuas mãos poderosas, Senhor, nos fortalecendo, nos revestindo, nos restaurando. Que o Senhor venha, meu Deus, trabalhar nas nossas vidas da maneira que tu queres. Pai Santo e poderoso, nós queremos, Pai querido, e necessitamos, aleluia. Que o Senhor venha nos revestir, nos fortalecer. Que esse fogo, meu Pai, que queima dia e noite, aleluia, no teu altar, possa queimar, meu Pai, sobre as nossas vidas, possa queimar em nós, possa queimar através de nós, e que nós possamos alcançar, Senhor, as almas que o Senhor tem comprado com teu sangue. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço nesta noite, que o Senhor venha visitar cada um dos meus filhos
meu Pai, na tua casa e na tua presença. Visita, meu Pai, os teus filhos nesta noite, derramando sobre eles porção dobrada do teu Espírito Santo, retirando, meu Pai, aleluia, todo embaraço, todo tropeço da vida de cada um, tudo aquilo, meu Deus, que não glorifica o teu nome, tudo aquilo, meu Pai, que tem se levantado, aleluia, para impedir o teu trabalhar na vida dos teus servos, foi por terra em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a vida, Senhor, dos teus servos, a quem o Senhor tem constituído sobre este trabalho. Vai de encontro, meu Pai, a eles nesta noite. Trabalha, Senhor, e fortalece, meu Deus, a vida dos teus filhos, dando a eles graça, Pai amado. Aleluia, visita-os, meu Deus, aleluia, na sua necessidade nesta noite. Entra com a tua divina providência ali, Senhor, e faz o teu querer, meu Pai. Deus tremendo e santo, louvado seja Deus, aleluia. Eu lhe peço, Senhor da glória, vem, Senhor, aleluia, abençoar e fortalecer os teus filhos. Vem desenrolar, meu Pai, aleluia, os mistérios que o Senhor tem na vida de cada um, capacitando, meu Deus, os teus filhos com dons espirituais, com sabedoria do céu, para que eles façam o teu querer e a tua vontade. Santo de Israel, tome com as mãos de poder a vida, meu Pai, dos teus servos, Senhor. Aleluia, os pastores desta casa, toma o corpo de obreiros, toma toda a nave da igreja em tuas mãos. Santo Espírito de Deus, o Senhor somente é quem sabe e conhece, Senhor. Aleluia, glórias a Deus, que cada um tem vivido e atravessado na tua presença, mas eu creio que forte e poderoso é o Senhor, para fortalecer e abençoar a tua igreja, para levantar aqueles que estiverem caídos, para fortalecer os que estiverem fracos, ó Deus. Bendito e exaltado é teu santo nome, Jesus. Vai de encontro, meu Pai, aqueles que não encontram forças para estar na tua casa. Vai de encontro, meu Pai, aqueles que não encontram forças para buscar a tua presença. Vai de encontro,